declaro empossado na presidência da República dos Estados Unidos do Brasil, Sua Excelência, o senhor Humberto de Alencar Castelo Branco. A história é a seguinte: o governo do presidente João Goulart foi marcado pela abertura às organizações sociais. Estudantes e trabalhadores ganharam espaço, causando a preocupação das classes conservadoras como os militares e a classe média. Todos temiam uma guinada do Brasil para o socialismo. Então, no dia 1º de abril de 1964, tropas das Forças Armadas de Minas Gerais e São Paulo saem às ruas. Navios americanos chegam à costa brasileira para apoiar os militares. Para evitar uma guerra civil, o presidente João Goulart deixa o país. Os militares tomam o poder. Falta de democracia, supressão de direitos constitucionais, censura, perseguição política, tortura e repressão aos que eram contra o regime foram as marcas do período. E quem viveu esse tempo em Caxias do Sul também tem muita história para contar. Muitas delas inéditas. Nosso primeiro personagem era líder estudantil no final da década de 1960 e participou da Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, a VAR Palmares, mesmo grupo do qual fez parte a presidente Dilma Rousseff. A luta armada foi a opção de vários grupos para pôr fim à ditadura e restaurar a democracia. Orlando também optou por esse caminho e os guerrilheiros caxienses treinavam em um local bem conhecido. Que lembranças tu tem desse local que nós estamos, o Campo Municipal em Caxias do Sul, no bairro Cinquentenário? Não foi à toa, né, que nós viemos para cá. Exatamente. Na época, então nos anos 60 e início de 70, esse local era um campo de pouso e decolagem dos aviões Teco-Teco, que é os que existiam na época, né? E ao redor, então, era capoeira, mato. E como depois de 68, quando a ditadura reafirmou o golpe militar, então no Brasil se decidiu que iríamos combater a ditadura pela luta armada. E aqui aos arredores, então, nós fazíamos alguns treinamentos para irmos nos preparando para um eventual enfrentamento com as forças do exército e tal, que seriam, na época, eram treinamentos de guerrilha, né? Para que nós tivéssemos, assim, ao menos algum discernimento a respeito de como combater, e se tivéssemos que fugir daqui ou sair, abrigar em outros locais, como fazer isso, né? Os guerrilheiros usavam um manual feito por um cubano. Alguém comandava esse treinamento em especial? Vinha alguém de fora, era alguém daqui? No início não, porque nós tínhamos recebido um manual que era do Camilo Cienfuegos, que é o camarada que em Cuba organizou toda a guerrilha lá em Cuba, né? Então ele fez um manual que foi distribuído para toda a América e para muitos outros países. E aí, inicialmente, nós tínhamos que, com aquele manual, procurar colocar em prática as técnicas de sobrevivência e as técnicas de camuflagem e as técnicas de defesa, né? Orlando foi preso e ficou detido 2 meses. Sim, o exército cercou o quarteirão onde eu morava e 3 delegados, então, da polícia regional, que eram, então, aqui em Caxias, o DOPS, vamos dizer assim, eles foram na minha casa e eu estava estudando, eu acho, eu estava lendo, eu estava me preparando até, porque era sábado de noite, né? E aí a gente ia dar uma saída aí. E aí me colocaram num jipe e 2 jipes, né? Eu fui num com 2 delegados e no outro jipe me levaram até Porto Alegre nesse sábado de noite. Na verdade, esse sábado de noite era 9 de maio. E o dia 10 de maio era domingo, que era casualmente o Dia das Mães, né? Ficou preso iniciando no Dia das Mães. E aí, a tua mãe viva na época? Sim, a minha Como mãe é que foi ficou bastante perturbada, vamos dizer assim. Horácio não foi guerrilheiro. Ele foi soldado do Exército em Caxias do Sul no ano de 1967. E por se recusar a cumprir uma ordem, também foi preso e torturado. Então tem é uma história rápida que eu preciso contar. Eu não me recordo o dia nem o mês,
Mas em torno de entre 1h a 2h da madrugada, eu estava de guarda e fui chamado por um tenente, que sei o nome dele até hoje, que seria para prender na época o falecido Bruno Segalo, entre 1h e 2h da madrugada. E eu não me neguei aí. E aí ele me perguntou, mas por que? Tu tem que obedecer ordens, tu é um soldado, eu sou um oficial do exército. Aí eu disse que não iria, porque eu conhecia demais o Bruno Segalo e eu tinha uma grande admiração por ele. E tinha mesmo, e tenho até hoje, apesar de já ter falecido, mas continua, né, aquela admiração. E eu não fui. Diz ele, então tu vai pra cadeia. E fui, mas só que na realidade não era uma cadeia, uma cela normal, era uma solitária. A solitária, o que era solitária? De soldado, eu tenho certeza absoluta que só eu conheci. Era um cubículo que tu tinha que ficar de pé, ou se tu não aguentasse, tinha que se ir agachando, ficar um pouco, digamos assim, acrocado, também tu não conseguia, porque batia com os joelhos na parede, e voltar de novo a ficar de pé. E em cima, na parte de cima, te caía um pingo d'água na cabeça, que aquilo era para te causar um psicológico. Então seria 15 dias que era para mim ficar ali. Mas eu fiquei 7. Ele, não sei por que cargas d'água, resolveu me tirar de lá. E eu saí. Foi 7 dias que eu fiquei nessa solitária aí, por me recusar de fazer parte da prisão do falecido Bruno Segalo. A prisão que deixou marcas profundas. Aqueles 7 dias foi como se fosse 7 anos. Eu imaginava que eu tinha horas que sentia vontade de desmaiar, mas não desmaiava. Pensamento muito positivo, não desmaiava. Era alimentado. Se eu disser que não era alimentado, estaria mentindo. Me dava alimento por portinholazinha ali, comia e ficava ali e tal. De vez em quando, ele voltava lá, esse tenente, e me perguntava, se arrependeu? Eu digo, não me arrependi. E aí fechava. Não me arrependi. E por incrível que pareça, depois disso aí, esse tenente se tornou meu amigo. As histórias de prisões, torturas e a repressão a quem buscava a democracia continuam. Declaro empossado na presidência da República dos Estados Unidos do Brasil, Sua Excelência, o senhor Humberto de Alencar Castelo Branco.